Boa noite, estamos aqui para começar mais um Tadel. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero convidar você a fazer uma oração, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Deus, de escutarmos a palavra do Senhor. Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada irmão, Deus, que tem sido edificado através das palavras que tem sido ministrada no Tadel. Que o Senhor possa realmente estender as suas mãos sobre cada um, sobre cada lar. Que o Senhor tire, Deus, realmente toda enfermidade, toda doença, toda dor. Que o Senhor possa ser realmente o centro das nossas vidas, o centro da nossa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no capítulo de Daniel. Capítulo 3, nós vamos passear durante todo esse capítulo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 3. E eu quero falar da vida desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram três jovens judeus que viviam na província de Babilônia, onde era governado pelo rei Nabucodonosor. Em um certo tempo, esse rei ele edificou uma estátua de ouro e ele colocou um decreto que quando tocasse o som da harpa, dos instrumentos musicais, todos que escutassem tinham que obedecer o decreto e tinham que se ajoelhar e adorar a estátua de ouro. E esses três jovens, eles estavam no impasse, porque eles serviam Deus e eles se negavam a obedecer esse decreto. Então, um certo dia, chegaram algumas pessoas ao rei e falaram assim: rei, o senhor não colocou um decreto que quem não adorasse a estátua de ouro que o senhor edificou seria morto? E o rei falou: sim, existem três jovens na província da Babilônia, onde eles não estão obedecendo esse decreto. Então o rei manda chamar esses três jovens à presença do rei. Então imagina só, esses três jovens foram chamados para depor de frente ao rei, para conversar com o próprio rei. E o rei então pergunta para esses jovens se aquilo que chegou ao ouvido dele era verdade, que realmente eles não estavam adorando a estátua de ouro, sendo que a punição para isso era a morte. Então esses meninos declaram para o rei que era verdade, que eles se recusavam a se dobrar, a se prostrar, a adorar ao Deus que eles tinham levantado. Então Nabucodonosor fica muito furioso, então ele cumpre aquilo que ele tinha falado e ele então lança um decreto de morte na vida desses três jovens. Então esses três jovens eles são condenados à morte. Então o que acontece? Que esses três jovens agora, eles são lançados na fornalha de fogo e a gente vai ver mais para frente o que acontece com a vida deles, que eles são livrados dessa fornalha. E a gente vai passear um pouquinho nesse capítulo aprendendo com esses três jovens qual era de onde vinha a força deles, como resistir ao sistema, como resistir à imposição daquela época. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender com esses jovens é o seguinte: esses jovens eles não se dobrou ao sistema. Mesmo que existia uma lei, um decreto, que a punição era a morte, para se dobrar diante daqueles deuses, eles só tinham que se dobrar. E eles se recusaram. Eles eram os únicos que se recusaram. Acredito eu que existiam muitos outros judeus naquele lugar, mas eles eram os únicos que não abandonaram a fé. Que eles preferiam a morte do que abandonar o Deus. Eles preferiam a morte do que desobedecer ao seu Deus, do que obedecer ao rei. Então eles não se dobraram ao sistema daquela época. E o que eu quero falar para você hoje é o que nós temos que aprender com esses jovens, que a gente não deve se dobrar diante do sistema. Qual o sistema que a gente tem vivido hoje? Qual o sistema que o homem e a mulher de Deus ele tem que viver hoje? Qual o sistema que a política tem pregado? Qual o sistema que a ideologia tem pregado? Qual o sistema que a religião tem pregado? E a gente tem que não se dobrar a esse sistema. A gente tem que procurar viver aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem ordenado, e não aquilo que é decreto humano, não aquilo que é decreto que não vem da parte de Deus. Sabe, esses jovens eles poderiam muito bem simplesmente virar e falar assim: não, vamos ajoelhar, senão a gente vai morrer e depois a gente volta a adorar o nosso Deus, vamos fingir aqui para adorar. Mas não, eles queriam mostrar uma fé radical. Uma fé que, independente daquilo que ia acontecer com eles, eles não estavam se importando com aquilo que ia acontecer, mas eles estavam se importando
com aquilo que eles eram, ao Deus que eles serviam, como que eles iam agradar a esse Deus, como que eles iam se mostrar a esse Deus, como a fé deles ia permanecer diante de uma dificuldade semelhante a essa, como eles iam se prostrar diante de um sistema a qual eles não encaixavam. Então esses jovens são levados e eles têm que fazer uma escolha. Imagina só, 3 jovens. Imagina só o medo no coração desses jovens, sabendo que a punição para aquilo que eles fizeram era a morte. E o rei dá uma nova chance, fala assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês não quiseram se prostrar. E dá uma nova chance para eles se prostrar. E eles falam: ó, a gente não vai adorar, a gente não vai se prostrar. Mas eu vou matar vocês. Mas eu não estou nem aí. Eu não vou ceder ao sistema, eu não vou dobrar esse sistema. Sabe, a escolha desses jovens, eles não pensaram 2 vezes antes de fazer essa escolha. Mesmo que o medo tomasse conta do coração deles, eles permaneceram firmes naquilo que eles acreditavam. Sabe, e a pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite: qual escolha você tem tomado? Sabe, será que você tem se dobrado diante de um sistema pecaminoso, sujo, covarde? Será que você tem realmente firmado a sua fé em Cristo e não cedido às tentações mundanas? Sabe, mesmo que tudo estava difícil, a situação estava impossível para esses jovens, mesmo vocês permaneceram firmes. Eles não se dobraram perante o sistema. Ao contrário, eles nadaram contra a correnteza, eles foram contramão daquilo que todo mundo estava fazendo, mesmo que aquilo pudesse custar a morte deles. Eles poderiam ter se tornado mártires. Eles poderiam ter se tornado cadáveres. Eles tinham família, eles tinham pessoas que o amavam. Mesmo assim, eles não se dobraram. Eles fizeram uma escolha e não ficaram com medo. Eles não se dobraram, eles não desistiram. A fé deles ficaram inabalável. Segunda coisa que nós aprendemos com esse jovem é acreditar que Deus pode fazer o impossível. Lá em Daniel 3,17 diz assim, ó: e eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha a ousadia desses jovens. Aqui é os jovens falando: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Sabe, em momento nenhum que você vai ler esse capítulo, você vê a fé desse jovem sendo abalada. Sabe, o rei, ele ameaça, ele faz, era o decreto, e mesmo assim, em momento nenhum que você vai ler no capítulo 3 de Daniel, você vê a fé dos jovens sendo abalada. O tempo todo eles permanecem firmes. Fique sabendo, ó rei, que nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, ele pode nos livrar da sua mão. Sabe, ele está falando o seguinte, ó: o Senhor pode ser mau, mas o Deus a quem nós servimos, ele é bom, ele é fiel, ele é justo. Sabe, o versículo 17 está dizendo a fidelidade desses jovens. Sabe, o tempo todo eles creram, em momento nenhum eles titubearam, em momento nenhum eles balançaram a fé, porque eles tinham uma fé inabalável. Eles acreditavam que Deus pode fazer. Sabe, quantos momentos da nossa vida a gente passa por dificuldade e a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Sabe, levando a acreditar que o nosso Deus, a quem nós servimos, o Todo-Poderoso, e a gente duvida no nosso coração que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. A gente esquece que o nosso Deus é um Deus que Ele pode tirar a gente de onde a gente estiver, da situação que a gente tiver. Sabe, nesse versículo ele fala que o Deus a quem Ele serve pode livrar eles não só da fornalha de fogo, mas também da mão do rei, da maldade do rei, de Nabucodonosor. Sabe, eu não sei a situação a qual você tem vivido, mas acredite que Deus pode fazer infinitamente mais. Acredite que Deus pode tirar dessa situação de luto, dessa situação de dificuldade, dessa situação de aflição. Sabe, acredite que você serve um Deus bom, um Deus que o tempo todo está olhando para você e não desiste de você.
Sabe, a postura a qual esses jovens eles se colocam diante desse rei é uma postura de tanta fé, que o rei ele fica furioso. Leva o rei à fúria, porque ele fala, mesmo eu ameaçando, mesmo eu jurando que vou matar eles, a fé deles continua inabalável. Sabe, e o que mais enche meu coração é que eles têm uma fé que mesmo que se Deus não fazer, meu amado, eles falam, se ele não fizer, ó rei, ele continua sendo Deus, nós nunca vamos adorar os seus deuses. Se ele não nos livrar, nós não vamos adorar os seus deuses, porque nós adoramos a um único Deus, a um Deus que é único. Sabe, a fé desses jovens, ela é inabalável, porque eles acreditavam que Deus podia fazer muito mais. A situação de fornalha desses jovens, às vezes a gente fica olhando as nossas dificuldades, se torna pequena diante da dificuldade que esses jovens estavam passando. Era a própria vida deles que estava em jogo, mesmo assim eles permaneceram firmes e não se abalaram diante das ameaças do rei. Sabe, a terceira coisa que a gente aprende com esses jovens é que mesmo que pareça não ter mais saída, mesmo que pareça que naquele momento eles não tinham mais para onde correr, nem para onde eles recorrer, acredite que Deus sempre tem um plano e Ele sempre vai ter uma saída. Sabe o que diz lá em Daniel 19? Diante disso, Nabucodonosor ficou tão furioso, tão enfurecido, que o seu rosto transfigurou-se em ódio. E deu-lhes ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. A ira do rei foi tão grande que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida, que ela fosse alimentada 7 vezes mais, de forma com que os soldados que jogaram esses 3 jovens na fornalha, até eles vieram a falecer. Sabe, eu não sei qual grau de dificuldade você está passando. Eu não sei se você está naquele momento que você fala assim, cara, eu estou vivendo num momento, Vinição, que eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde recorrer. Deixa eu te dizer algo, você tem um Deus a quem você pode recorrer a todo tempo. Não importa se sua dificuldade está 7 vezes mais. Sabe, Nabucodonosor poderia ter aumentado a fornalha 10, 15, 20, 30, 50 vezes mais. Mas a fé desses jovens continuava inabalável. Não ia mudar. O nosso Deus não muda de acordo com as circunstâncias a qual nós estamos vivendo. Sabe, a dificuldade pode ser a maior que você já enfrentou, mas para Deus ela continua sendo mínima. Sabe, não existe dificuldade tão grande pelo qual o nosso Deus não pode nos ajudar, que Ele não pode, interferir. Sabe, mesmo que pareça, eu sei da nossa fraqueza humana. Eu sei que tem hora que a gente passa por momentos de aflição, que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui não tem saída, isso aqui não tem solução. Creia que Deus tem uma saída, creia que Deus tem uma solução. Sabe, creia que o nosso Deus, Ele é especialista para nos tirar de momentos de crise, momentos de dificuldade. Sabe, Deus ele já tem uma palavra que vai dar certo, já deu certo. Já deu certo porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo faz, aqueles que o clamam, aquele que o busca. Quarta coisa que a gente aprende com esses jovens é mesmo que a coisa fique feia, Ele nunca nos abandona. Lá no capítulo 3 de Daniel, versículo 24, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou. O mesmo rei que estava furioso, ele se espanta. Então ele se levanta depressa e falou. E disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo ardente 3 homens amarrados? Respondeu-lhes ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofre. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Amém? Você pode glorificar o Senhor na sua casa por isso? O rei Nabucodonosor, então, ele desespera porque
Ele estava esperando algo acontecer, ele estava esperando aquele jovem então clamar por misericórdia. Ele estava esperando aqueles jovens gritar de dor. Então ele começa a olhar para dentro do fogo e ele não observa mais agora um, nem dois, nem três, mas agora são 4. E eles não estão mais amarrados, eles estão soltos andando no fogo. E um é semelhante ao Filho do Homem. Sabe, mesmo que a coisa fique feia, mesmo que pode aumentar 7 vezes mais, nosso Deus, ele não nos abandona. Mesmo que o momento seja de dificuldade, o momento seja de crise, Deus, ele continua no nosso barquinho, ele continua ali do nosso lado. Sabe, o rei Nabucodonosor não consegue entender o que está acontecendo, não consegue entender, assimilar o que está acontecendo. Sabe, ele pergunta para os seus conselheiros, mas nós não jogamos só 3, agora existe 4. O que está acontecendo? O que acontece? Mal sabia ele que a fé desses jovens foi tão forte, foi tão intensa, tão verdadeira, tão radical. Sabe, que Deus colocou, sabe, um homem semelhante ao Filho do Homem no meio daquela fornalha para livrar aqueles jovens do fogo ardente. Sabe, para provar que a fé radical, uma fé inabalável que esses jovens eles mostraram diante daquele rei valeu a pena. Sabe, eu não sei a dificuldade que você tem passado, permaneça em fé, permaneça firme. Sabe que a providência divina ela está chegando, ela vai chegar na hora certa. Sabe, mesmo que tudo fique feio, o negócio fique tenso, permaneça firme, porque Deus ele continua do seu lado. Ele continua caminhando contigo, ele continua pegando na tua mão e chamando você de filho. Sabe, imagina aqueles jovens no meio da fornalha de fogo. No meio da fornalha de fogo, com fogo ardente. E eles não sentem nada. O fogo não consegue atingir. Imagina o desespero do rei Nabucodonosor por não conseguir matar aqueles jovens, conseguir ceifar a vida daqueles jovens. Imagina o espanto de todo aquele povo. Sabe? Existiam pessoas ali que estavam torcendo para a derrota, para que aqueles jovens fossem mortos. Sabe, mas existia um Deus que estendia a mão para aqueles jovens. Existia um Deus que ele era real e presente na vida daqueles jovens. Que ele continua, sabe, que ele continuava ali perto daqueles jovens sem deixar que nenhum mal viesse até eles. Sabe, isso também acontece com as nossas vidas. Independente das circunstâncias a que nós estamos vivendo, Deus ele não vai nos abandonar. Ele vai permanecer fiel ao nosso lado, independente daquilo que a gente passe, independente daquilo que a gente faça, ele permanece fiel a nós. Quinta coisa que a gente aprende com esses jovens é que através das nossas vidas, que através da vida desses jovens, Deus ele foi glorificado. Ok, aqui em Daniel 3, 26 diz: então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Isso aqui é o rei Nabucodonosor, o mesmo rei que tentou matar, o mesmo rei que levantou o decreto, o mesmo rei que levantou a estátua de ouro, o mesmo rei que mandou buscar esses jovens, o mesmo rei que condenou esses jovens à morte de fornalha, o mesmo rei que mandou aumentar a fornalha 7 vezes, ele vai até a porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Deixa eu te dizer algo. É através das nossas vidas que Deus ele vai ser glorificado. Através da vida desses jovens, através da fidelidade desses jovens, o rei, o próprio rei, aquele que declarou: mostre a quem não adorasse a estátua, é o mesmo rei que agora declara ao Deus Altíssimo. Ele fala, através da vida desses jovens, ele reconhece que Deus, o Deus a quem esses jovens serviam, ao Deus a quem eles serviam era o Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, ao Deus real. Sabe, é quando nós permanecemos firmes nos dias de dificuldade, é que o nome de Deus ele vai ser glorificado. É quando nós persistimos na dificuldade, na adversidade, é quando Deus, o nome de Jesus ele vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser glorificado.
Sabe, é quando nós permanecemos firmes, que as pessoas veem Cristo em nós. Sabe, quando as pessoas falam assim, cara, como é que você está resistindo a isso? Cara, não sou eu, é Cristo em mim, é Cristo que vive em mim. É Cristo que me faz ser desse jeito, é Cristo que me faz vencer minhas dificuldades. Sabe, e esses jovens, eles mostraram um padrão a qual nós devemos viver. Eu estou falando jovens, mas esse padrão é para nós cristãos, para nós que vivemos uma vida, homens e mulheres de Deus. Sabe, Deus ele tem levantado uma geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma geração que não se dobra perante outros deuses, uma geração que não vende a sua fé, uma geração que não negocia a sua fé. Sabe, eu acredito numa geração, uma geração que ela vai revolucionar não só o Brasil, mas o mundo. Porque é uma geração que vai ter uma fé inabalável, que independente daquilo que aconteça, eles vão permanecer firmes. Eles não vão se esquecer daquilo que, da fé ao Deus a qual eles servem. Eles não vão negociar a sua fé. Eles não vão brincar com a sua fé. Esses jovens, eles poderiam muito bem fingir, dobrar os joelhos lá. Sabe, mas foi através da atitude deles que o nome de Deus foi glorificado. Foi através da vida deles, da atitude deles que Deus foi glorificado. Sabe, eu não sei a situação que você tem vivido. Eu não sei a dificuldade que você tem vivido na sua casa. Permaneça firme, que é através de você que Deus vai ser glorificado na sua família, no seu quarteirão, na sua vizinhança, na sua igreja, as pessoas que te conhecem. Sabe, você vai ser motivo pelo qual o nome de Deus vai ser glorificado. E para mim encerrar minha palavra essa noite e fazer uma oração com você, uma coisa que me chama muito a atenção nesses jovens é que em todo momento eles deixam claro que se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então fique com Deus, com essa palavra no coração, que Deus possa falar ao seu coração. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor não muda quando nós mudamos. Isso faz com que o Senhor se torne bom. E o tempo todo o Senhor é bom. Pai, que o Senhor permaneça fiel a nós. E que nós também venhamos a ser fiel ao Senhor. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas sobre nós, nos guardando de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos ser testemunhos vivos da bondade do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Que o seu nome seja exaltado nessa geração. Levanta, Deus, uma geração de Sadraques, Mesaques e Abednegos. Jovens que não se dobram, pessoas que não vendem a sua fé, que não negociam a sua fé. Deus, eu acredito nisso, eu acredito que o Senhor pode fazer infinitamente mais. No nome de Jesus, amém. Beijo no coração, até o próximo Tadel, abraço.